Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de um álbum do ano de 1980 e que para mim é a obra-prima dessa ótima banda. Estou falando do Sound Effects do The Jam, o quinto álbum do The Jam. Aqui, uma capa meio modernista, meio retrô. E aqui um encarte explicando aqui sobre o álbum. Então o The Jam surgiu ali mais ou menos na mesma época que Sex Pistols e The Clash, mas tinha uma sonoridade um pouco diferente. Eles tinham uma sonoridade mais voltada para o culto aos mods, a cultura mod, ali meados da década de 60, na primeira metade, surgiu ali por volta de 64, 65. E eles todos eram fãs absurdos do The Who. Então, eles fizeram um certo furor aí com o álbum de estreia deles, o In The City, de 1977, com a música In The City, que ficou muito famosa, e que junta a agressividade do punk com a elegância do mod. Porém, eles deram uma derrapada no segundo álbum deles, que também é de 1977, que é o This Is The Modern World. É um álbum que não foi muito bem recebido, a banda quase acabou por causa dele, mas felizmente eles recuperaram no ano seguinte com All Mod Cons, e também em 79 veio o quarto álbum, também o excelente Setting Suns. É no Setting Suns que tem a famigerada Smithers Jones, que é aquela música que o Ira pegou de base, tomou como base, as más línguas diriam que copiaram mesmo, essa canção para fazer Flores em Você. Essas são bem parecidas mesmo. Eu já cheguei a falar isso no vídeo do Ira, que eu falei aqui do Psicoacústica. Porém, na minha opinião, o melhor disco deles ainda estava por vir. E veio em novembro de 1980. Essa maravilha aqui que é o Sound Effects. O título do álbum é um trocadilho com Sound Effects, efeitos sonoros. E aqui teria afetos sonoros, uma tradução livre. Então temos 11 canções aqui nesse álbum. Já começa com uma linha de baixo demolidora em Pretty Green, que é a primeira faixa do álbum. Além de ter essa linha de baixo demolidora, aqui eles deixam o mod um pouquinho de lado nessa canção. E no álbum inteiro, como um todo, como a gente vai ver, a gente tem uma amálgama de referências aqui. É bem um álbum bem diverso, isso que é o mais legal de tudo. Então aqui em Pretty Green, o mod é deixado um pouquinho de lado, eles investem um pouco mais no que foi chamado depois de Freak Beat, que eram bandas de garagem britânicas. Fazendo um paralelo com o garage rock americano. Exemplo que essa música para mim tem muitos ecos de Creation, uma banda sensacional também, ali do meados da década de 60, lá na Inglaterra. Então para mim, Pretty Green tem alguns ecos de Creation. E também esse álbum aqui, o Paul Weller chegou a falar numa entrevista que a ideia deles aqui era fazer uma mistura de Revolver dos Beatles com Off the Wall do Michael Jackson. Uma mistura aparentemente incongruente como água e óleo, mas não era não. Se mostrou perfeitamente viável. Depois temos Monday, a segunda música, e aqui para mim é o The Jam fazendo uma releitura da fase inicial da carreira do David Bowie. Até o vocal lembra bastante do David Bowie aqui nessa música. A carreira inicial, os primeiros anos do David Bowie, não são de forma alguma os mais frutíferos da carreira dele. O primeiro álbum dele é massacrado até hoje e para mim há uma certa injustiça nesse linchamento aí que fazem do álbum de 67, o álbum de estreia do David Bowie. E também os singles que ele lançou em 66, que para mim, Monday
remete a essa fase do David Bowie. Depois temos duas canções aqui, essas aqui mais punk, para lembrar todos que eles, acima de tudo, vieram da cena punk, que são But I'm Different Now e Set the House Ablaze, músicas mais cruas e diretas, lembrando aí o punk de 77, já tinha ficado para trás 3 anos antes, mas que eles dão uma revisitada. Depois temos Start. Start é uma canção que tem uma linha de baixo completamente chupada aí de Taxman, dos Beatles, e é uma música um pouco mais voltada para soul music, tem apelos de soul music aqui. Depois vem a grande faixa do álbum, talvez a faixa mais emblemática da carreira do The Jam, que é That's Entertainment. Essa aqui o Paul Weller acertou na mosca. Ao contrário dos álbuns anteriores, aqui as letras do Paul Weller deixam de ser mais diretas e contando histórias e passam a ser letras mais abstratas, mas não aqui em That's Entertainment. Aqui ele mostra assim, uma certa letargia que tomou conta aí da juventude britânica aí no começo dos anos 80, na virada da década de 70 para a década de 80, para ser mais exato, em grande parte por causa da ressaca da eleição da Margaret Thatcher como primeira-ministra, que foi em maio de 1979. E com um governo bem conservador e bem de retirada de direitos das classes mais pobres, então o pessoal ainda estava muito de ressaca ainda dela ter vencido as eleições aí em 1979. Então parece que ele descreve um pouco isso, descreve aquela coisa desanimada, aquela coisa letárgica, aquela rotina do pessoal empurrando com a barriga só. Isso dá pra gente perceber aqui nessa canção aqui, que é uma canção mais acústica, tem um excelente violão ali e uma percussão também. Depois vem Dreamtime. Dreamtime, no começo dela parece que vem uma música psicodélica total, tem sons de guitarra invertido aqui, mas depois baixa o espírito do The Who de vez. Aqui é uma das músicas aqui desse álbum que mais lembra a fase The Who do The Jam. Eles mais se inspiraram no The Who. Depois vem um momento... Não, desculpa, ainda não. Man in the Corner Shop. Aqui, se me perguntassem para dizer qual que é a faixa mais representativa que junta todas as influências do álbum numa única música do disco, eu diria que é essa. Aqui você tem uma bela mistura de tudo que de referência. Tem mod, tem punk, tem pop, tem psicodélico aqui, tudo maravilhosamente misturado. Tem até um coral na aqui no meio da música que deve ter irritado alguns punks mais radicais, mas o resultado ficou ótimo. Aí sim, depois vem o momento what the fuck do álbum. Music for the Last Couple, que é a única música do catálogo aí do The Jam que foi composta pelo trio, pelos três, pelo guitarrista e vocalista Paul Weller, pelo baixista Bruce Foxton e pelo baterista Rick Butler. Então, nessa música aqui, ela começa com percussão, só percussão. Depois tem um barulho de uma mosca aqui, de um mosquito bem irritante aqui. E depois começa meio que uma jam session, o vocal demora bastante para entrar aqui. E é uma música quase que uma jam session mesmo, apesar de não ser instrumental, mas lembra um pouco. Então, acho que é a música que mais deixou o pessoal, os fãs do The Jam, confusos. E para afastar essa estranheza, depois vemos Boy About Town, a faixa mais do The Jam clássico que se pode ter aqui, aquela sonoridade dos primeiros discos que ficou bem impregnada aqui nessa canção, para lembrar também do passado mod deles. Enquanto Boy About Town mira um pouco o passado, a última faixa, Scrape Away, vai na direção oposta, mira no futuro. Aqui é a faixa pós-punk do disco. Lembrando que esse disco aqui é de novembro de 1980, portanto já estavam em atividade bandas como Echo and the Bunnymen, The Cure e Teardrop Explodes, todas bandas pós-punk, e Joy Division
já estava desfeito. O Ian Curtis já tinha morrido também, já tinha deixado sua marca no mundo do rock. E aos meus ouvidos, Scrape Away é muito parecida com o estilo do Teardrop Explodes. É uma faixa que não estaria nem um pouco deslocada se ela tivesse ali no Kilimanjaro, o álbum de estreia do Teardrop Explodes, que seria lançado no ano seguinte, 81. Mas eles já estavam fazendo sucesso, já eram bem visíveis no ano de 1980. Então, para mim, me lembra muito Teardrop Explodes, essa faixa Scrape Away que fecha o álbum. Depois do Sound Effects, o The Jam gravaria o seu último disco, The Gift, mas só em 82, 2 anos depois, um ano e pouco depois. E depois a banda acabaria e o Paul Weller formaria uma outra banda, na verdade um duo, que é o Style Council, muito mais voltado aí para soul music e para o pop. E eu acredito que não teria existido Style Council sem esse álbum aqui e o próximo, o The Gift. Então aí aqui já prenuncia o futuro aí do Paul Weller fora do The Jam. Mas aqui ainda bastante inserido no contexto da banda. É para mim o grande álbum do The Jam, uma das grandes bandas aí que surgiram na segunda metade da década de 70 na Inglaterra. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.